Nós vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Nós estamos estudando, os irmãos, as 7 falas de Cristo na cruz, pegando pelo menos 2 estudos cada reunião, para analisarmos as falas do Senhor Jesus na cruz. Todo falar de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, mas as últimas falas do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário, nós precisamos dar uma atenção especial. São palavras contundentes, edificantes, marcantes, são palavras que não foram faladas a esmos. Então nós vamos hoje voltar, dar continuidade sobre esse assunto, e domingo que vem nós vamos analisar a 3ª fala do Senhor, depois a 4ª, a 5ª, a 6ª e até a 7ª. A 7ª eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar muito. Irmãos, é claro também que essas 7 falas, elas não se esgotam em nossas pequenas reuniões de estudo da palavra. Elas são constantes, elas são profundas, se a gente analisar sobre toda a Bíblia, você vai perceber que todas elas têm conexão com o altar, têm conexão daquilo que Cristo ofereceu ao Pai, a Ele mesmo. A morte de Cristo na cruz, em primeiro lugar, foi para o Pai. Foi para o Pai. Falávamos domingo passado que o Pai só pôde entregar o Filho para nós porque o Filho se entregou ao Pai, voluntariamente, para vir a este mundo, para nos buscar, nos alcançar. Éramos então escravos do pecado, de Satanás, da morte, mas Cristo veio, removeu o nosso pecado, tirando o pecado de nós pelas raízes e se colocando no lugar pela ressurreição. Cristo é a nossa vida, nós temos nele tudo, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa suficiência. Então nele, na pessoa de Cristo, para nós, a sua igreja, e também individualmente, não nos falta nada naquilo que concerne a vida e a piedade. O que nós mais precisamos, a não ser Ele? Então aqui, irmãos, é Lucas 23, 42 e 43, diz assim a palavra. Aqui, irmãos, Jesus, Ele está fazendo, ou respondendo, ou acrescentando ao ladrão da cruz, aquilo que o ladrão da cruz, então, havia pedido para ele, porque no 41, ele está repreendendo aqui o seu amigo de crucificação ali, e a gente vai entender hoje por que um rejeitou e o outro não. E Jesus acrescentou, e acrescentou aqui o ladrão da cruz, no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu. Irmãos, esse Jesus lhe respondeu é uma palavra tão magnífica para o nosso coração, porque não importa, irmão, quem ora a Ele, nunca ficará sem uma resposta. Lhe respondeu Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esta manhã tão gostosa, quando nós nos reunimos em torno da Tua palavra e debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar para Te louvar por tudo aquilo que Tu és em realidade e por tudo aquilo que Tu fizeste por cada um de nós. Pai, Tu fizeste em Cristo todas as coisas foram criadas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor nos concedeu o Teu Espírito Santo, como aquele que é o professor, é o inspirador, é o revelador, consolador e tudo mais, porque Ele também é Deus. Que Teu Espírito Santo venha abrir as Escrituras para nós e nos levar às verdades profundas dessa declaração do nosso amado Senhor. Pai, fala conosco pelo Teu Espírito
ministrando Cristo aos nossos corações, edificando-nos como igreja do Senhor. Está nas tuas mãos esse tempo. Repreenda, Pai, toda distração, toda ação do mal que tenta, de alguma maneira, fazer com que as nossas mentes se distraiam, sejam pensamentos, sejam com barulhos. Pai, nos dê concentração. Fala conosco, Pai, frutifica a palavra em nossos corações. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmão, em primeiro lugar, quero começar dizendo que este perdão que foi dado ao ladrão, ela traz para nós uma lembrança muito interessante. Lembra-nos, claro, que há mais graça no coração do nosso amado Senhor Jesus do que o pecado nosso do passado. Então, diante disso, irmãos, basta cada um de nós transferirmos a nossa confiança para aquele que guarda as chaves do paraíso. Essa segunda palavra aqui de Jesus na cruz, ela é uma promessa de salvação feita pelo juiz supremo a um homem condenado. Interessante que quando estava se cumprindo a condenação deste ladrão que foi salvo ali na cruz, o supremo juiz do universo estava concedendo a ele uma absolvição. A absolvição de tudo aquilo que ele era em realidade, naquilo que concerne ao pecado. Porque pecado, ela é uma entidade espiritual com que todos nós nascemos. Nós nascemos pecadores, nós nascemos condenados já ao inferno, porque nós vamos ver alguns textos aqui hoje, que envolve a questão do ladrão da cruz, porque de fato ele creu, ele não poderia crer se não tivesse ouvido o Evangelho, se não tivesse visto o Evangelho. Esse ladrão, irmãos, ele tinha, sinceramente falando, todas as evidências possíveis para não crer. Ele estava diante de uma pessoa ali, do ponto de vista humano, totalmente falível, porque Jesus, ele estava na cruz. Agora, irmãos, vamos colocar no lugar deste ladrão, porque a salvação desse ladrão foi pela soberania de Deus, porque não tinha outra forma. Imagine só a cena, temos que imaginar aquela cena. Que Salvador, irmão, usaria uma coroa cheia de sangue? Como que ele poderia? Que Salvador teria a sua barba, como diz o profeta Isaías, arrancada pelas raízes? Ali estava o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quem que ele poderia salvar? Claro que se você ler Mateus capítulo 27, você vai descobrir que os dois ladrões, inicialmente, os dois também lançavam impropérios para com o nosso Senhor Jesus. Os dois, mas depois um foi convencido, creio que pelo Senhor, porque quem convence o Espírito, quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. E se não houver um convencimento do pecado, como que a pessoa pode se chegar ao Senhor Jesus Cristo? Não há nenhuma possibilidade. Então, queridos, ali na cruz, o corpo do Senhor Jesus, ele estava em colapso. Jesus ali estava morrendo. O ladrão da cruz também estava morrendo, porque os cravos haviam rasgado seus pés e as suas mãos. Imagina a cena, como pode esse Jesus ser o Salvador? Era o fim dele. O queixo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele estava apoiado no peito, exceto quando ele reunia suas forças para levantar a cabeça para respirar. Quem poderia, irmãos, confiar num Salvador que havia chegado a seu fim? Não tinha possibilidade, né? Agora, irmãos, que visão chocante as pessoas estavam contemplando ali. E apesar de tudo, todas as fraquezas da humanidade de Jesus, o ladrão creu. Mas o que levou esse ladrão a crer?
na sua salvação, que ali ele estava diante de um Salvador. Primeiro, irmãos, na nossa primeira fala, nós vimos que quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali para morrer, estava na cruz, aquele ladrão também ouviu aquelas doces palavras do Senhor Jesus, quando Jesus disse para o Pai sobre aqueles soldados que havia trazido tanta dor para ele: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu creio que na crucificação de Jesus Cristo, muitos ali gritavam que ele era um homem inocente. Pilatos sabia que ele era um homem inocente, os soldados, os principais sacerdotes sabiam que ele era inocente. Isso, de alguma maneira, aquele ladrão também ouviu que ele era um inocente. Mas imagina só aquela palavra do Senhor Jesus, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela palavra, irmãos, quando Jesus fala uma palavra, ele nunca falou uma palavra que caiu por terra. Toda palavra que foi dita pelo Senhor, ela teve um objetivo. Primeiro, perdoar. Então, o ladrão atentamente observou aquela palavra. Claro, quando ele reconheceu que de fato Jesus era inocente e que aqueles principais sacerdotes e soldados também debochavam de Cristo: ó tu que destróis o templo em 3 dias e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, salvou os outros, a ti mesmo não pode salvar. Então ele também ouviu aquela palavra e sabia que Jesus era o Salvador. Então, queridos, quando ele começou a pensar nessa palavra, o Espírito o tomou e revelou quem ele era de fato. Então ele disse para o seu amigo, que lançava impropérios sobre Jesus: tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. Mas aquele ladrão, ele disse assim para o seu amigo: nós, o versículo 41 aí, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Houve uma testificação aqui, que o Espírito revelou para ele. Então ele falou pelo Espírito para aquele ladrão também, que aquele nenhum mal tinha feito. E aí, meus irmãos, vocês sabem que ele fez uma oração linda, uma oração que conseguiu tocar o coração do Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim. Amados, e Jesus então já respondeu para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, por que Jesus ele foi contado com os transgressores? Não foi por acaso que Jesus estava ali na cruz do meio, um ladrão foi crucificado à sua direita e outro à sua esquerda. Eu falo ladrão, mas talvez eles devem ter cometido horrores, talvez matado, assassinado pessoas. Ladrão, né? Agora, uma pergunta aqui que nos intriga é: por que Jesus foi crucificado entre 2 transgressores? Por que será? E a resposta, ela é muito simples, meus irmãos: para que você e eu pudéssemos ser contados com os redimidos. Os redimidos. Fomos redimidos. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías. E lá em Lucas 1,68, a palavra, ela diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Quando fomos visitados por Deus, fala-se da encarnação de Cristo, mas interessante que o Espírito coloca que ele visitou e redimiu o seu povo, mas Jesus iria redimir o seu povo. Então a palavra nós temos que olhar sempre com olhos espirituais. Redimiu por quê, irmão? Porque eu e você, que cremos no Senhor hoje, nós sabemos que nós fomos salvos desde a fundação do mundo. Nós já estávamos em Cristo, já estávamos no coração do Filho.
Então, houve um dia em que nós nascemos pecadores, condenados ao inferno já, nascemos numa realidade do inferno, mas o profeta Isaías e todos os profetas anunciavam a vinda do Messias, porque Deus visitou o seu povo, visitou e os redimiu. Aqueles que verdadeiramente é do Senhor, que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Não estou dizendo que Deus tem predestinado alguns para o céu e alguns para o inferno, não é nada disso. A salvação de Cristo na cruz foi para toda a humanidade. Agora, os escolhidos do Senhor, porque Ele sabe na sua eternidade quem seriam aqueles que iriam crer e quem não iria crer. Então, aqueles que de fato Deus sabia que iriam crer são os eleitos do Senhor desde a fundação do mundo. Está muito claro na palavra. Isso tem gerado muita discussão no meio do povo de Deus. São discussões que não levam a nada. As pessoas querem interpretar a Bíblia, por isso que começa a nascer sempre uma denominação nova. Começa a se expandir e aí briga entre o povo de Deus. Querido, o Senhor nunca propôs isso. A palavra de Deus, se você não consegue entender, peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração. Peça para que Ele desvenda os olhos do teu coração, para que você possa contemplar a palavra dEle, a maravilhosa palavra dEle. Peça ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação, para conhecê-lo plenamente, ao Filho. O desejo do Filho de Deus não deve conhecer coisas, mas deve conhecer o Senhor. Você recebeu a vida eterna para que a partir do dia que você creu em seu novo nascimento em Cristo, Jesus orou ao Pai assim, João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Em Jeremias 9, verso 23, ali nós temos uma declaração, 23 e 24, de algo que agrada o nosso Pai Celestial. Eu sei que tem muitos filhos de Deus que querem agradar a Deus, mas querem agradar a Deus fazendo coisas para Deus, e fazem coisas que muitas vezes Deus não pediu para que eles fizessem. Isso não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é quando nós então conhecemos o Senhor. Depois leia Jeremias 9, 23 e 24. Ali vai mostrar de uma forma tão linda e clara aquilo que agrada a Deus, que me conheçam e que eu faça justiça e juízo na terra. Isso agrada o Senhor. Agradar o Senhor, a expressão do Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso agrada a Deus. Então, irmãos, graças ao Senhor que Ele visitou e redimiu o seu povo. E também em Jó, se vocês quiserem acompanhar comigo, tem um texto muito lindo aqui em Jó, capítulo 33, versículo 28, diz algo tão gracioso para o nosso coração, irmão, sobre a redenção do Senhor, né? Então, Jó, capítulo 33, versículo 28, nós temos uma importante declaração para a questão da remissão. Ele diz assim, Jó 33, versículo 28, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova. A palavra cova aqui no original hebraico é Seol, é sepultura. Então Deus redimiu, Deus resgatou a minha alma de ir para a cova e a minha vida, porque Ele redimiu a minha vida e a minha vida verá a luz. Qual luz que nós iremos ver, irmão? Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Fomos redimidos, então a minha alma agora ela poderá ver a luz, graças ao Senhor. Agora, irmãos, no ladrão da cruz, um detalhe que é muito importante aqui, guarde bem isso aqui, Jesus, Ele não perdoou o ladrão temporariamente, não foi isso. Ali o perdão
que Jesus deu para ele foi a paz eterna. Este hoje, depois pesquise no original, este hoje é um hoje que procede dele. Quando fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, no tempo da eternidade, este hoje não é um hoje relacionado ao cronos, ao nosso tempo, é do tempo de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Este hoje, quando Jesus disse para o ladrão, se refere, poderia ser o hoje ontem, o hoje hoje, ou hoje amanhã. É a eternidade. Jesus pegou o ladrão da cruz e o lançou para a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Então não foi um perdão temporário, não lhe deu uma vida continuada na terra, mas o reino de Deus e também a ressurreição para viver uma nova vida na glória com nosso Pai. Porque, irmãos, a nossa regeneração dentro do nosso tempo é aquilo que 1 Pedro 1,3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, nós fomos ressuscitados para uma viva esperança. Agora nós temos uma esperança viva, não uma esperança igual o ímpio tem. O ímpio tem uma esperança que se finda na sepultura. Provérbios 11:7 vai dizer exatamente isso, que morrendo o homem perverso, morre a sua esperança também, porque a esperança do perverso é a última que morre. Vocês já ouviram essas expressões? Eu tenho que ter esperança, eu tenho esperança, porque a esperança é a última que morre, mas a do Filho de Deus não é a última que morre, porque Provérbios 14:32 fala assim: morrendo o homem justo, ainda tem esperança. Há esperança para a árvore, mesmo cortada, ela ainda vai frutificar, ao cheiro das águas. Cheiro das águas envolve a questão da palavra. Ao cheiro das águas, cheirou a palavra, ela tem que se renovar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque o nosso Cristo é vivo. Então, ao cheiro das árvores. Árvores é uma figura muito clara de nós homens. Lembra quando aquele cego chegou para Jesus, queria ser curado? Jesus curou ele em 2 tempos. Aplicou saliva, lodo e colocou no seu olho. Vês alguma coisa? Eu vejo homens como árvores. Entende? Aí Jesus então aplicou de novo, mandou lavar no tanque de Siloé, foi, lavou e voltou vendo. Ele via então claramente, O nosso problema, irmãos, é que no primeiro toque do Senhor, muitos se desanimam. Teve uma visão de Cristo, uma visão embaçada. Agora eu vejo, agora eu conheço, mas embaçada. E Ele quer nos levar a uma vida de visão espiritual para contemplarmos de uma forma clara. Eu vejo o Senhor, mas eu vejo não embaçadamente, eu vejo claramente. Aquele ladrão na cruz, ele teve uma visão de quem era o Senhor Jesus Cristo. Era o Salvador, Ele era a vida, a ressurreição, o perdoador, era um perdão de fato eterno. Então, queridos, por que um ladrão foi condenado e o outro foi salvo? Que pergunta, né? Como é que nós vamos explicar isso agora? Irmãos, aqueles 2 criminosos, eles representam toda a humanidade culpada. Não tenha dúvida disso, irmão. Por quê? Porque aqueles 2 ladrões, como eu já me referi aqui, representam toda a humanidade condenada e culpada. Mas ali, ela está dividida em 2. Aquele que pela fé vem a Jesus e crê em Jesus Cristo, e aqueles que permanecem no pecado ou na incredulidade, porque nós sabemos, irmãos, que o que leva hoje as pessoas para o inferno não é o pecado dela, mas a incredulidade dela em crer que Jesus na cruz em Cristo como Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se um pecador, não importa o que ele fez, ele já nasceu pecador, mas se ele crer na obra consumada no Calvário, que Cristo, como Cordeiro de Deus, removeu o pecado dele,
o Pai o aceita, o Pai o acolhe no seio eterno. Porque Deus vai colocar essa pessoa em Cristo. Deus, em primeiro lugar, já colocou o nosso pecado em Cristo, e ali julgou o nosso pecado em Cristo. Fomos julgados uma vez. Deus não seria injusto para nos julgarmos duas vezes. Nosso pecado, irmãos, isso é maravilhoso. Ele foi julgado em Cristo. Deus não pode nos julgar segunda vez. Então Paulo vai colocar uma expressão assim, Romanos 8:1. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que estar em Cristo. Fora de Cristo você é um julgado e condenado. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3, verso 18. João 3, verso 18, um texto tão conhecido nosso. Acho que vale a pena a gente dar uma lida nesse versículo aqui, para nós percebermos, irmãos, que o grande problema da humanidade é a sua incredulidade. Olha, eu vou ler o 17 para a gente pegar o contexto, que diz assim. O 16, nós sabemos que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que não dá para explicar, de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, o versículo 17, aqui o Espírito Santo está como que reiterando, para que essa palavra toque no nosso coração endurecido como pedra. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha o 18, que coisa linda. Quem nele crê, não é julgado. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê, não é que vai ser julgado. A Bíblia diz que ele já está julgado. E se ele já está julgado, quando ele morrer, o que ele vai ouvir dos lábios do nosso amado Senhor? Apartai-vos de mim, vós, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque Jesus veio para salvar os pecadores, Jesus veio para redimi-los, e eles não creram. A maior dificuldade do homem é crer. Se a salvação custasse R$5, toda a humanidade seria salva. Eu paguei a minha salvação. Mas a palavra fala em Salmos 49, 7 e 8, que a redenção da nossa alma é caríssima. Todos os seus recursos, se você fosse o homem mais rico do mundo, se esgotaria. Não tinha como redimir o pecador ou a si mesmo. Estão me compreendendo? Então, irmãos, Jesus Cristo veio e ele se entregou ao Pai, e o Pai pôde entregá-lo para nós. Então, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome. Nome aqui é pessoa. Não crê na pessoa do unigênito Filho de Deus. Não crê no nome envolve. Nome aqui é tudo o que ele é e aquilo que ele fez. É o nome de Jesus. Ele é Salvador. Então ele realizou uma salvação no Calvário. E o Pai afiançou essa salvação, trazendo Jesus dentre os mortos. E o Pai usou o teu grande poder, todo o seu poder, para ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Jesus, quando foi para a sepultura, ele foi com o pecado de toda a humanidade em seu corpo, sepultado. Um pecado morreu em Cristo, em Jesus Cristo. Agora, como que o Pai poderia ressuscitá-lo? Usando, Paulo vai dizer, isso foi revelado para o apóstolo Paulo. Eu quero que vocês leiam, porque é importante isso aqui, irmãos. Efésios capítulo 1, vale a pena nós darmos uma olhada e louvar o Senhor por isso temos que louvar o Senhor, irmão. Olha aqui, versículo 19, presta atenção, 19, 20 e 21, olha a posição que nós estávamos e onde nós somos colocados. Efésios 1, verso 19, aqui diz assim: e qual a suprema grandeza
do seu poder, a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu a suprema grandeza do seu poder, ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, quando Deus ressuscitou Cristo, exercendo a suprema grandeza do seu poder, se nós morremos com Cristo, nós fomos para a sepultura junto com Cristo. Quando o Pai trouxe Cristo dentre os mortos, olha aqui no capítulo 2, irmão, o versículo 6, que diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Morremos com o Senhor, fomos sepultados, mas fomos ressuscitados juntamente com Ele, e nós já estamos lá pela fé. Entende, irmão? Então, o que nós esperamos? Vocês entendem porque o apóstolo Paulo, ele falava assim sempre: eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pela fé nós já estamos lá. Então, quando você vier a falecer, você já está em Cristo, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Agora, entenda uma coisa: Deus, Ele é o Deus de toda graça, e a sua salvação, irmão, ela é inteiramente por meio dessa graça, que está muito claro em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso. E aí, irmãos, e é pela graça do começo ao fim, é a graça que nos salva, é a graça que nos acompanha, dando suporte para nós até a glória, Agora, a graça, ela verdadeiramente planejou a salvação, a graça, ela proveu a salvação para todos nós, e a graça sim opera sobre todos, do começo ao fim. A graça inicia, a graça ela continua, e a graça ela consuma a nossa salvação. Eu gosto muito quando o apóstolo Pedro estava tratando naquele concílio, lá em Atos 15, chega no versículo 11, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, sobre aqueles que achavam que alguns discípulos infiltraram ali, dizendo o seguinte: olha, vocês que creram no Senhor foram salvos pela graça, mas agora vocês têm que cumprir, obedecer a lei de Moisés. Aí Pedro levanta e traz uma palavra muito interessante, e o supra-sumo daquele discurso de Pedro está lá em Atos 15, versículo 11, onde ele diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Se é pela graça, não é pelas obras. Eu não tenho que cumprir mais leis e mandamentos do Antigo Testamento. Não é que a lei foi abolida, muito pelo contrário, irmão. Olha que coisa mais linda que aconteceu antes de Cristo ir para a cruz. Ele cumpriu a lei por nós. Qual o pecador que conseguiria cumprir a lei de Deus? Nenhum de nós, irmãos. Então ele cumpriu, e agora Cristo é a nossa vida, e nós só podemos viver para Deus uma vez que nós morremos para a lei. Paulo tem dois textos maravilhosos que ele coloca, lá em Romanos 7, versículo 4, ele disse assim: assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o qual demos frutos para Deus, frutifiquemos para Deus. Então, nós só podemos viver para Deus morrendo para a lei, entende? Paulo, em Romanos 6, versículo 14, ele diz assim:
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Porque qual que é a força do pecado? A lei. E nós morremos para a lei. A lei, nós anulamos a lei? De modo nenhum. Nós exaltamos a lei. Mas nós, em Cristo, estamos mortos para a lei. Nós não podemos cumprir aquilo que veio nos substituir, cumpriu tudo por nós. Então nós vivemos na graça. Então o pecado não pode nos dominar mais. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Agora, não significa que nós devemos viver uma vida de acomodados, muito pelo contrário, essa graça nos faz suar, essa graça nos faz trabalhar, essa graça, quando ela tem a sua eficiência, a sua eficácia, quando ela não é recebida em vão, ela tem a sua eficácia, é uma graça que vai prosperar na nossa vida, né? Vai lançar todas as virtudes do Pai. Agora eu quero dizer algo aqui, irmãos, para nós considerarmos. A conversão do ladrão ali na cruz ocorreu numa época, vamos pensar assim, quando exteriormente parecia que o nosso Senhor Jesus Cristo havia perdido todo o poder para salvar. Por quê? Seja a si mesmo ou também aos outros. Ali parecia que Cristo estava totalmente impotente. E esse ladrão, irmão, vocês devem pensar e observar e meditar, que ele marchou com Cristo também, desde o local onde ele havia surrado, julgado, e os ladrões também marcharam com ele ao lado do Salvador, através das ruas de Jerusalém. E aqueles ladrões o tinha visto sucumbir sob o peso da cruz muitas vezes naquela via dolorosa. O Senhor caiu muitas vezes por terra e os homens batiam nele, chibatadas eram infindáveis sobre o nosso amado Senhor. Ele estava muito fraco, carregando aquele madeiro, né, que seria nossa. Ele levou a nossa cruz, percebe? Agora, queridos, aqui o ladrão, ele tinha chegado ao fim de si mesmo, também, porque secou-se para aqueles dois ladrões todas, não vou colocar nem esperança, secou-se todas as expectativas de salvação ou de absolvição. Eles sabiam que iriam morrer. Irmãos, quando a gente sabe que vai morrer, é terrível. Uma pessoa que não tem Cristo, ela se desespera, ela se ira contra Deus, ela fica com raiva de Deus, como os dois ladrões estavam, lançando os impropérios. Que Salvador é você? Salva-nos! Eles gritavam, percebe? Então, queridos, mas o que diz a verdade de Deus? Ali não tinha mais nenhuma esperança para eles, acabou, eles estavam morrendo. Também o nosso Senhor estava morrendo. Ele veio para morrer, ele sabia disso. Agora, queridos, você sabe que você vai morrer. Irmão, então não brinque com o assunto da salvação. Não brinque de cristianismo. Eu e você, nós fomos chamados para crer no Senhor Jesus Cristo, que morremos, ressuscitamos com Ele. Mas não apenas isso, nós fomos chamados agora para servir o nosso Rei. Para nós servirmos o nosso Rei, primeiro, o exemplo é muito claro. Vocês se lembram quando Daniel, aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram cativos para a Babilônia. Eles ficaram 3 anos para aprender toda a cultura da Babilônia para servir ao rei. Então você e eu, nós somos salvos pelo Senhor. Então Ele vai dar um tempo de preparação. E a palavra fala aqui, irmãos, que existem muitos servos negligentes. Eles serão lançados às trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, se você crê no Senhor, irmão, você não se pertence mais a si mesmo, você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, irmão, vamos imaginar aqueles dois ladrões na cruz ali.
e também o outro contemplando o Senhor, o que eles viam em Jesus? Viu alguma esperança de alguém que estava morrendo também? Claro que não viu, irmãos, mas ali estava aquele que é a fonte da salvação. Ali ele estava com seus braços abertos, consumando a obra do pecado de toda a humanidade, que aqueles 2 ladrões presenciaram. Um foi salvo e outro não, e o ladrão foi salvo pela palavra de Jesus. Tem um texto aqui em Jó, queria que vocês abrissem comigo, Jó capítulo 14, versículo 7, muito interessante, irmãos. Esse texto aqui, ele traz alegria para o nosso coração. Jó 14, de 7 a 9, é muito interessante. Diz assim a palavra, Jó 14, de 7 até o 9, diz assim, porque aqui Jó, ele está meditando sobre a sua vida, ele estava já em cacos, né, a mão de Satanás pesando por permissão do Senhor, porque o Senhor precisava de salvar Jó. E então ele disse assim, porque na sua meditação ele chegou a uma conclusão, claro, inspirado pelo Espírito. O Espírito, em todo o tempo em que Jó estava sendo ali provado, o Espírito estava sobre ele. E tudo o que Jó disse, irmão, foi registrado, porque foram palavras inspiradas pelo Espírito. Porque Deus queria mostrar, através de Jó, que o caminho da cruz para a salvação da nossa alma envolveria uma vida de sofrimento, de tribulação, de dor também, entende? Então diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então aqui a lição seguinte, irmãos, não existe esperança em nenhuma outra ação humana para o pecador, a não ser pela palavra. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Porque aqui fala no versículo 8, se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, morreu, não tem mais esperança, está acabado, já está morta, não tem mais jeito, morreu. Mas ao cheiro das águas brotará. Assim como ele fez com que a vara de Arão floresceu, tipificando a ressurreição de Cristo. Percebe? Muito interessante aquela figura ali, irmãos, porque há esperança. E aqui, irmãos, então, o ladrão ali da cruz, ele foi a Cristo, e se ele foi a Cristo, foi Deus quem o levou, porque, irmãos, não haveria nenhuma possibilidade de Deus salvar aquele ladrão, se não fosse o Pai quem tivesse levado ele a Cristo, porque em João 6,37, Jesus disse assim, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não o lançarei fora. Quando Jesus citou aquela primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, estava incluído o ladrão da cruz. Ele se atinou, espera aí, Pai, perdoa-lhes. Senhor, o Senhor está pedindo ao Pai para que perdoa esses malvados que lhe pregaram os pregos nas mãos e nos pés, essa coroa de espinho. O Senhor está um caco pedindo para o Pai perdoar. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus virou para ele e disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então faz sentido para nós aquela palavra de Jesus em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, Jesus não faz convite para quem está aí na sua juventude, e bem-aventurado aquele jovem que crê, irmão, porque, queridos irmãos, se você de fato, como o ladrão da cruz, embora ele não pôde servir o Senhor na sua vida aqui, mas foi ali, mas a palavra fala para nós lembrarmos do Criador, jovens, no tempo da sua mocidade, antes que venham os maus dias,
nos quais vem a dizer: não tenho neles contentamento. Aí a amargura vem, a opressão vem, e você não tem nem forças, porque você está espiritualmente morto para clamar ao Senhor. Quem vai lembrar de um velho que viveu a vida inteira gozando da vida? Agora há salvação para ele? Há salvação para ele, mas eu sei, irmãos, que é muito difícil uma pessoa idosa, depois de muito tempo, que viveu uma vida no mundo, dentro da sua moralidade, não matava, não roubava, não bebia, porque hoje os crentes, eles são conhecidos porque não mata, não rouba e não bebe. Isso não traz salvação para ninguém. Conheço muitas pessoas que não roubam, não matam e não bebem e não praticam males. São pessoas de uma moral ilibada, têm a sua família boa, desfruta de muitas coisas boas, mas se morrer vai para o inferno. Agora, o convite aqui é para todos que estáis cansados, frustrados, decepcionados, mal amados, mal amadas, iludidos. Convite é para você: vinde a mim, experimente algo de mim, experimente a minha doçura, experimente a minha vida. Irmãos, a primeira coisa, quando nós vamos a Cristo e cremos no Senhor, o Espírito vai revelar que foi por amor. O fruto do Espírito começa: amor, paz e alegria. É uma transformação de uma vida no pecado, do barro, para uma vida ascensional nos lugares celestiais em Cristo. É uma vida maravilhosa, é uma vida preciosíssima, é uma vida que traz uma segurança muito grande para todos nós. Irmãos, vamos pensar aqui num ponto interessante. Como nós podemos explicar o fato desse ladrão aqui agonizante? Ele tomou um homem ali em sofrimento, sangrando e crucificado por seu próprio Deus. Porque nós vimos aqui domingo passado, Atos 4, 27 e 28, foi o próprio Deus, o desígnio de Deus, que fez com que aqueles homens o crucificassem, o Senhor ali na cruz do Calvário. Então, irmãos, não pode de forma alguma ser explicado senão por intervenção divina, operação sobrenatural. A sua fé em Cristo foi um milagre da graça. Vamos ver alguns textos aqui para a gente afiançar isso que nós estamos dizendo? Isaías 49, versículo 25. 49, 25 do profeta Isaías. Então foi ali, irmãos, um milagre maravilhoso. Aquela salvação do ladrão da cruz foi a sua fé em Cristo, que foi um milagre da graça divina. Veja aqui Isaías 49, versículo 25, que diz assim: olha que interessante: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente. Quem que é esse valente aqui, irmão? É o diabo, Satanás. Presta atenção: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Agora, presta atenção, esse ladrão também estava preso nas garras desse valente, e Jesus, ele reitera essa palavra aqui, que pessoal, em Lucas, abra comigo em Lucas 11, versículo 20, Lucas 11, verso 20. Aqui ele vai explicar com maiores detalhes. Lucas 11, versículo 20. Porque aqui Jesus está tratando com aqueles que verdadeiramente estava dizendo que ele tinha demônio, que Jesus tinha Beelzebu, que expulsava os demônios pelo dedo de Beelzebu. Mas aí chega aqui no versículo 20, Jesus diz assim, olha só: se porém, Jesus respondendo àqueles religiosos, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora ele vai explicar:
Quando o valente, esse valente aqui é Satanás, o diabo. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Quais são os bens do diabo? As pessoas que eles têm escravizadas. Agora, olha o 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é esse mais valente do que ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. Vence-o. Quem vai vencer o valente é só o que é mais valente do que ele, que é Jesus Cristo. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos, que é as pessoas, eu e você. Entende, irmãos? Nós já nascemos escravos de Satanás, do pecado, da morte. Jesus Cristo, ele entrou ali no império das trevas. Paulo fala em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, e todo império tem que ter um imperador. Quem é o império? Quem que é o imperador das trevas? Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe, irmãos? É um transporte que foi feito pela cruz. Atravessamos do outro lado. O outro lado é Canaã, o outro lado é Cristo. Se nós não passarmos pela cruz, irmãos, não tem cristianismo verdadeiro. Tem só crentes religiosos, crentes oba-oba, crente aleluia, crente glória a Deus, mas se morrer vai tudo para o inferno, porque nunca creram que foram atraídos no corpo de Cristo, que foram crucificados junto com Ele, morreram, porque o salário do pecado é a morte. Deus não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida nesse pecador. Todos pecaram, então todos têm que morrer. Cristo morreu no meu lugar, é uma morte substitutiva. Mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu no meu lugar, ela afirma que eu também morri com ele. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Eu morri quando ele morreu, então a minha conta foi paga, porque eu também morri. Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. E o versículo 7 fala assim, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem é que está justificado do pecado? É aquele que creu que morreu. Ah, eu aceitei Jesus. Não está na Bíblia aceitar Jesus, meus irmãos. Me mostra aqui que eu te dou para você uma bala de presente. Aceitar Jesus. João 15,16 ele falou assim, não foi vocês que me receberam, foi eu que recebi vocês. Ah, mas em João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra crer e receber, elas são muito unidas. Nós recebemos Jesus porque cremos, recebemos tudo aquilo que Ele é e fez por nós. Em Romanos 6,8 fala assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você não creu que morreu com Cristo, você nunca vai viver com Cristo, porque 2 Timóteo fala assim, fiel, 2 Timóteo 2, versículo 11, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se você não morreu com Ele, você vai viver com Ele? Claro que não, você é um incrédulo. Ah, mas eu creio na Bíblia, eu creio aqui nas parábolas, eu creio em Jesus, eu creio. Tem muita gente que crê em Jesus que vai para o inferno. Tem muita gente que crê em Jesus por causa de milagre. João 2, de 23 a 25, a palavra fala assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Eles creram porque viam os sinais. E a gente vê uma besteira, chamar as pessoas para dar testemunho aqui na frente, eu fui curado de câncer, irmão, eu sofria bastante e Deus me curou, glória a Deus, aleluia. Sim, você deveria ir lá no seu quarto, fechar a porta e agradecer ao Pai pela sua cura, porque esse é um Deus poderoso, um Deus que faz milagre, mas vai lá, agora você vem aqui na frente para chamar a atenção das pessoas, olha irmãos, que bênção, vamos para aquela igreja. Se a gente começar aqui
chamar os irmãos que foram curados, dar testemunho, vai encher de evangélicos vazios do Evangelho, que não querem o Senhor Jesus, querem as curas, querem os milagres, e o maior milagre eles não querem, que é o novo nascimento em Cristo. Enquanto você não nascer de novo, você está perecendo e está indo para o inferno. Irmãos, é crer no Senhor Jesus. E aqueles que já creram, queridos, Hebreus fala, cuidado, que não haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, porque incredulidade nos afasta do Deus vivo, e aquele ladrão creu. Ele estava ali, talvez, totalmente recheado pelo diabo, mas Cristo, pela palavra, lançou para ele uma promessa: estarás comigo no paraíso. Irmãos, agora deixa eu aqui esclarecer uma dúvida que muitas vezes paira sobre a vida de muitos. Com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos então analisar uma coisa aqui, uma pergunta, e vamos, importante, né? Que até hoje muitos têm dúvida. O ladrão da cruz foi para o paraíso naquele mesmo dia? Sim ou não? Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é assim que está escrito na nossa Bíblia? É. Mas como que você interpreta aquela palavra ali, irmãos? Então, muitas pessoas, elas assumem erroneamente que o ladrão que foi crucificado ali ao lado de Jesus Cristo foi salvo e imediatamente ele foi para o céu quando morreu, pois Cristo lhe havia dito, né, lá em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é assim? Agora vamos considerar aqui, irmãos, o contexto da declaração de Cristo ao ladrão na cruz. Eu não vou nem para o original aqui, porque no original não tem pontuação. Eu vou pegar o contexto para a gente chegar, para você ter uma convicção, porque o Espírito Santo não quer que as nossas mentes tenham confusão, Ele quer esclarecer. Se você tiver dúvida, não vai perguntar para um, para outro, vai aos pés do Espírito do Senhor, para que Ele revele isso ao seu coração. Porque, irmãos, um dos princípios para nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia, é ler um versículo em seu contexto e depois no contexto mais amplo de toda a Bíblia. Aí nós vamos chegar a uma convicção, porque a Bíblia, irmão, ela não se contradiz. Por exemplo, o significado do versículo deve concordar aqui com João 3, versículo 13. Se você quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura desse versículo aqui. Estou lendo o contexto, né, para a gente chegar de uma forma mais ampla, para verificar se o ladrão da cruz, ele de fato foi para o céu naquela mesma hora. Diz assim, Jesus, ele disse assim, olha só, então o significado deste versículo deve concordar com João 3,13, hoje estarás comigo no paraíso. 3,13 diz assim, Jesus está dizendo, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Presta atenção, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Essa palavra aqui está no céu, ela não tem no original. Muito bem. Agora, aqui afirma que ninguém, exceto Cristo, subiu ao céu. Nós também lemos aqui em João 10:35, que a Escritura não pode ser anulada, que a Escritura não pode falhar. Então, sempre que houver, irmão, presta atenção, uma aparente contradição nas Escrituras, é necessário mais estudo para ter certeza que entendemos corretamente qualquer passagem que não está muito claro para muitos aqui. Então, primeiro, precisamos olhar para o contexto em que Cristo fez essa declaração ao ladrão na cruz. Ele estava respondendo ao apelo do ladrão. Em Lucas 23, 42, ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. Obviamente, então, paraíso em Lucas 23, 43, refere-se
ao reino de Deus. Agora, o contexto aqui mais amplo da Bíblia nos diz que o reino de Deus refere-se ao governo de Deus sobre toda a terra, com Cristo como o seu rei. Ele é o rei. Agora, quem entrará neste reino? As ovelhas do seu rebanho herdarão o reino no seu retorno, que é o retorno de Cristo. Está lá, depois vocês podem ler Mateus 25, de 31 ao 35, e também tem Daniel capítulo 7, o versículo 27. Agora, irmãos, os seres humanos, todos nós, seres humanos mortais, nós não podemos herdar este reino enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja. A palavra fala em Atos que Davi não subiu aos céus. Mas aí você vai dizer, mas Elias e Enoque subiram, para onde que eles foram? A palavra não fala que eles foram para o Senhor, que o Senhor os tomou, eles não experimentaram a morte. Mas onde que eles estão? A Bíblia não menciona. E a Bíblia nunca vai se contradizer, irmãos, embora o Senhor, Ele está acima da sua palavra. Agora, se Deus falar uma coisa e disser outra para nós, geraria em nós uma confusão tremenda. Eu ia falar aqui de aspectos mais aprofundados, isso geraria talvez no coração dos irmãos muitas dúvidas. Agora, deve ser, em primeiro lugar, transformado da carne em espírito, glorificado. Isso só vai ocorrer na ressurreição do último dia. Se você ler 1 Coríntios 15, de 50 e 53, vai mostrar exatamente isso. Agora, embora o ladrão na cruz admitisse receber ali a devida recompensa por seus atos, que ele disse lá em Lucas 23, de 40 até 41, ele não teve a oportunidade de viver uma vida de obediência a Deus aqui na face da terra, o que faz parte do processo da salvação da alma. Estão me compreendendo, irmãos? Então, o ladrão apenas fez um comentário positivo sobre Jesus Cristo, e em troca, Cristo lhe falou palavras de conforto sobre o seu futuro no paraíso, no reino de Deus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós também precisamos responder a essa pergunta: o próprio Jesus entrou no paraíso aquele dia? Nós sabemos que não. Ele disse isso lá em Mateus 12, 40, que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou no seio da terra. Então Jesus, hoje, ele não subiu ao céu, ele foi ressuscitado ao 3º dia, e ainda ficou 40 dias aqui na face da terra. Atos capítulo 1, você vai descobrir exatamente isso. Ficou 40 dias instruindo os seus discípulos. Vocês se lembram? Leia depois lá Atos capítulo 1. Então Jesus não foi naquele dia para o paraíso. Aquele hoje é um hoje, irmãos, que fala da eternidade. Jesus garantiu a ele, quando viesse no seu reino, esse ladrão que de fato foi salvo, porque a sua alma, a alma do Senhor Jesus, ela não permaneceu no céu, na sepultura, para sempre, né? Por aquele período de tempo. Então ele ressuscitou lá no livro de Salmos 16, versículo 10, não permitirá que a minha alma fique na sepultura para sempre. Então, por isso só, irmãos, nós sabemos que não foi naquele dia que o ladrão da cruz ascendeu junto com Cristo. Pela fé, sim, ele já está em Cristo, como nós também estamos. Mas ele vai adentrar os portais da glória quando Jesus vier para buscar a sua igreja. A Bíblia TEB, também a NVI, ela traduz para nós aquele texto que quando Jesus diz para aquele ladrão: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu estou dizendo para você hoje, eu te asseguro hoje, você vai estar comigo no paraíso. Embora tem muitos teólogos aqui no Brasil e nos Estados Unidos que dizem que isto não é uma realidade, que não pode ser assim. Se Jesus disse que é hoje, mas este hoje está vendado aos olhos dele, porque eles estão pesquisando e ouvindo de outros, talvez irmãos queridos, que
tem pesquisados, mas quem diz que as nossas pesquisas vai nos levar em algum lugar? Se não for uma pesquisa bíblica sobre a égide do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Tem irmãos muito queridos e nós gostamos de novidades. O povo de Deus, ainda aqueles que estão no caminho da maturidade, gostam de novidades. O irmão lá falou, e eu creio que é dessa forma, e começa a defender uma tese que na realidade, muitas vezes, ele não tem realidade espiritual. E eu li num livro lá, o irmão disse que é assim, e o irmão lá, irmãos, eu conheço muitos irmãos, e tem livros lá em casa, que fizeram erros terríveis de interpretação da palavra. Não sei se foi por causa de tradução, mas que depois muitos deles voltaram atrás, e muitos afiançaram isso, e muitos se desviaram, muitos chegaram até a dizer que a Bíblia precisa fazer uma reforma na Bíblia para se adequar a esta era pós-moderna, e por aí vai. Irmãos, nós precisamos ter o cuidado em ficar com aquilo que a palavra de Deus, ela disse, nem mais nem menos. Agora, de uma coisa eu sei, que Cristo deu ao ladrão ali da cruz a promessa absoluta, porque ele foi salvo, uma promessa absoluta em que eles estavam morrendo, que o ladrão eventualmente iria entrar no reino de Deus, no paraíso. Por isso que quero encerrar com esse versículo de Mateus 25, versículo 34, que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino está preparado, ele foi, mas está preparando o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, onde também o ladrão da cruz está inserido, irmãos. Mas naquele dia o ladrão da cruz não foi para o céu, jamais. Essa ideia assim que aquele irmão morreu, querendo o Senhor, foi para o céu. Eu creio que ele está em Cristo, mas ele entrou no descanso. A palavra fala em Apocalipse 14, versículo 13: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor e entram no descanso. Agora, quando Cristo voltar, Ele não pode contradizer sua palavra, irmão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, tão real, tão clara, tão profunda. Obrigado, meu Pai, porque verdadeiramente o teu Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade. Pai, nós estamos diante do Senhor, pedimos que o teu Espírito, Pai, traga a revelação e esclarecimento para as nossas mentes e corações, não apenas sobre esse assunto, mas sobre muitos assuntos das Escrituras. Pai, tu sabes a necessidade que temos de ti, tu sabes como precisamos amá-lo e seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Pai, mas nos ajude cada vez mais a estarmos em Cristo, estarmos no centro da tua vontade, e no centro da tua vontade é Cristo. Ó Pai, nós sabemos também que todas as coisas convergirão para o Filho. Pai, nós estamos aqui ansiosos por aquele grande encontro, quando nós iremos, ó Pai, verdadeiramente contemplar o Senhor, e também aqueles que creram. Muito obrigado por esse tempo, Pai, e é em Cristo que nós oramos. Amém.